Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez unidos e reunidos em nome de Jesus, iniciando essa semana de reflexões, de estudo, nos unindo para orarmos juntos, uma semana de aprendizados e que traz muito conforto, muita alegria no coração de todos nós, sabermos que temos esse apoio espiritual, temos esse momento de aprendizado, temos esse reencontro, esse encontro de energias afins que se somam, formando um grupo de boas intenções, de energias do bem, o desejo de se melhorar, o desejo de ajudar o próximo. Então, por isso, esse momento de estudo e oração é repleto de alegria no meu coração e no coração de muitas pessoas que me dão feedback, dizendo que inúmeras vezes as lições aqui lidas serviram como um bálsamo para almas que pudessem estar mais passando por momentos de dificuldade, de dor, de inquietação, que todos nós, vez ou outra, podemos estar enfrentando. Que todos nós, vez ou outra, podemos estar Só um minutinho. Aqui eu apertei sem querer. Esqueci de desligar o celular, gente. Perdão. Estava aqui o celular no eco. Fazer ao vivo é isso, né? Bom, então vamos nesse momento rogarmos a Jesus, governador do planeta, o nosso mestre, modelo e guia, que possa nesse instante estar presente em nossos lares, em nossos corações, nos nossos locais de trabalho, abençoando a todos nós que estamos aqui unidos em pensamento, abençoando os nossos familiares, encarnados ou desencarnados, que Jesus abençoe os nossos amigos, aqueles com quem trabalhamos, aqueles que trabalham nos nossos lares, que todos sejam envolvidos com muita luz e muita paz. E rogamos que as falanges do bem possam, neste momento, ao utilizarem todas as energias de paz, de amor, de saúde, acolherem e cuidarem de todos os nossos irmãos em sofrimento. Aqueles que se encontram em sofrimento físico, mental, espiritual, acalentando as suas almas, intuindo aqueles que possam ser bálsamos na vida desses sofredores. Que nós possamos abrir os nossos corações para recebermos do alto, das mãos de Jesus, essa luz que penetra o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual e nos ilumina, nos enche de força, de vida, de amor e de gratidão pela vida. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos começar a nossa lição, esse livro, né? Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna faz parte da coleção Fonte Viva, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Sempre o modelo da lição é o título, uma passagem evangélica e depois as elucidações de Emmanuel. O capítulo 66 do livro Palavras de Vida Eterna tem o título O Primeiro Passo. A passagem evangélica encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, e diz o seguinte: Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus.
Então, essa passagem evangélica é uma fala de Jesus que tem, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. E agora vamos ver as considerações dos ensinamentos de Emmanuel com respeito a essa fala. A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros, antes é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de ninguém. Antes, é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem, não posso. Instados a auxiliar, respondem muitos, ainda não posso, não consigo. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda, quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem, à face das sombras que lhe desvastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações, alivia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhe peçam e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Veneremos assim a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca, divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do Estatuto Sublime é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Linda essa lição, né? Primeiro vamos entender. No capítulo 7 de Mateus, versículo 12, Jesus fala esse mandamento, né? Que os homens façam aos outros aquilo que gostaria que fizessem, né? Todos nós já ouvimos isso, que somos cristãos. Encontra-se também na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Mas a primeira frase de Emmanuel, ele fala o seguinte: a regra áurea recebe citações em todos os países. A que ele se refere regra áurea, né? O que é uma regra áurea? Aí a gente entende, né, dicionário, é uma regra de conduta ética, né? E Jesus, quando ele falou isso, ele mostrou uma novidade divina, né? Porque o que ele disse já havia sendo falado por muitos espíritos encarnados, intuídos pela espiritualidade maior, a fim de que fossem ouvidos e que o mundo melhorasse. Então, os gregos, os persas, os chineses, egípcios, hebreus e romanos já falavam com palavras diferentes esse sentido, essa regra áurea de ética de conduta, mas ditas um pouco diferente.
Falar dessa forma foi Jesus, né? O que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, né? Então Jesus, ele ensinou e exemplificou totalmente durante toda a sua vida na terra, dentro de todos os ensinamentos dele, essa regra, né? Então ele foi exemplo e foi modelo. Bom, aí vamos pensar em Jesus. O Espiritismo acredita, como doutrina cristã, que Jesus é o modelo e guia para a humanidade, né? Os cristãos acreditam nisso. A pessoa pode ser espiritualista, como o budista, por exemplo, que acredita na vida após a morte, é reencarnacionista, né? Mas acredita que Buda foi o espírito mais elevado que viveu na Terra. Os cristãos, sejam católicos, evangélicos, espíritas, etc., são aqueles que acreditam que Jesus é o espírito mais elevado que já esteve aqui na Terra. Então, Jesus é modelo e é guia da humanidade, é o farol das nossas almas. Quando a gente pensa numa luz, a gente lembra de Jesus. Bom, então, quando eu falei para vocês que Jesus ensinou, exemplificou e nós o tomamos como modelo, vamos diferenciar o que é ser exemplo e o que é ser modelo. Exemplo são formas de demonstrar como alguma coisa deveria ser feita ou executada. Então, o exemplo, ele pode ser um exemplo verbal, certo? Como exemplo, 2 pontos, parará, 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 etc., ou reticências, ou ponto final, né? Então, quando a gente quer exemplificar algo, dar um exemplo, a gente escolhe formas de demonstrar, né? Para exemplificar alguma coisa que a gente precisa esclarecer, ou ser feita, ou ser executada. Então, os pais são exemplos para os seus filhos? Sim, porque eles trazem uma teoria e as crianças entendem que, como os pais fazem, né, são exemplos de como devem ser feitas as coisas, né? Então, Jesus é um exemplo para nós, é um exemplo vivo de como viver a vida considerando as leis divinas, né? Agora, mais do que exemplo, Jesus é um modelo. E o que é um modelo, né? Uma pessoa ou uma coisa, temos modelos, né, que serve para ser reproduzido, seguido, inspirado. Então, Jesus é o modelo? Ele não é um modelo, ele é o maior modelo para nós cristãos. Ele é o modelo de divindade, de iluminação, de amor, de evolução, porque nós cristãos acreditamos que Jesus é o espírito mais evoluído que já esteve aqui na Terra, certo? Então, diante disso, muitos povos, os sábios, médicos e pessoal da época antiga, né? Gregos, persas, chineses, egípcios, hebreus, romanos, todos eles falavam de forma semelhante esse mandamento, né? Essa regra áurea. E regra áurea é uma regra de conduta ética. Então, o que Jesus falou, ele engloba não julgarmos, perdoarmos, fazermos o bem que desejamos receber. A lei de ação e reação está aí também. Então, olha só. Emmanuel fala que raros, e entre esses raros estamos nós, cristãos, né?
se lembram do primeiro passo para se que desvele toda a grandeza dessa regra áurea. Porque olha só, o que nós muitas vezes fazemos? Nós não somos modelos e quando nós somos pegos numa situação difícil, a gente não sabe como voltar e como fazer de uma forma diferente. Por quê? Porque o outro já fez com a gente. Então, o primeiro passo é algo importantíssimo. Se eu não gosto que gritem comigo, eu preciso de não gritar com aqueles que eu convivo. Se eu gosto de receber um bom dia com um sorriso, eu preciso dar um bom dia com um sorriso. Se eu gosto que me tratem com respeito e honestidade, eu preciso de tratar o outro com respeito e honestidade. Né? Então, é o primeiro passo que Emmanuel fala, porque nós somos pedintes, mas muitas vezes nós não executamos o que é necessário para recebermos de volta do universo aquilo que pedimos. Então, como que eu peço educação se eu não dou educação? Como que eu peço para o meu filho falar baixo se eu só falo gritando? Como que eu falo para o meu filho não xingar se eu só xingo o tempo todo? Como é que eu vou querer que a moça que vende pão na padaria me trate com respeito se eu chego sem respeito e tratando-a mal? Então eu vou criando ciclos de energias contaminadas que se espalham igual uma doença. Porque basta uma pessoa, né, com a energia bem desequilibrada, negativa, sair jogando para que em breve tenhamos uma multidão numa energia muito ruim. E quem é que vai cortar esse circuito? Exatamente quem der o primeiro passo em direção ao amor, ao perdão, à alegria de viver, à educação, ao respeito, a palavra sem agressividade. Então, Emmanuel nos convida para sermos aqueles que vão dar o primeiro passo. Diante daquelas pessoas que eu quero servir como exemplo e diante daquilo que eu recebi de horrível do outro e que eu não quero guardar para mim, né? O que a gente faz quando a gente compra um saco de laranja, tem 2 laranjas lá cinza de bolor, com cheiro ruim? A gente guarda aquilo? Não. O que a gente faz? A gente joga fora. Porque se eu guardar, o que vai acontecer? Vai apodrecer as outras. Uma batata podre vai apodrecer nas outras, né? Então, o que eu faço? Eu retiro aquela podridão para ficar com o que é bom. E por que tantas vezes eu aceito a podridão das palavras, das ações, das injúrias e guardo no meu coração? Porque eu não estou atento. Porque eu não estou dando o primeiro passo que Emmanuel fala. Então é muito bonito quando a gente pensa que Jesus, ele fez alguns resumos de ensinamentos em frases maravilhosas, né? Fazei ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Olha que fantástico isso. Então Jesus não impõe e falou, faça assim, faça assado. Não. Ele resumiu tudo nisso. Por quê? Quem aqui, né, na sua mínima saúde mental, que gosta de ser maltratado, desrespeitado, criticado em público, que gosta de ouvir gritos, que gosta de apanhar, que gosta de ser agredido? Ninguém. Então Jesus falou isso para que a gente aprendesse que nós também merecemos, né, aquilo que nós plantamos. Nós vamos colher o que plantarmos. E aí,
Se eu tenho um adolescente, ele começa a bater boca comigo, eu não posso deixar que a minha criança interna se desequilibre e começar a bater boca com ele, discutir. Não. Eu preciso de ser a adulta da relação e pensar que naquele momento eu estou sendo exemplo, eu estou sendo um modelo para o meu filho, para o meu aluno, de equilíbrio, de sensatez. Por isso que a gente cuida das nossas impulsividades. Por isso que a gente trabalha o autoconhecimento. Né? Aí, chegando aqui, diante disso, Emmanuel pede que, antes de ficar reclamando que ninguém me ajuda, eu preciso de aprender a prestar ajuda, auxílio, né? Antes de eu exigir a desculpa de alguém, eu tenho que pensar: será que eu desculpei as pessoas que me fizeram sentir ofendido? Então, Emmanuel lembra aqui também que quando pedem que a gente compreenda, nossa, isso é motivo de briga. Vai você falar para uma pessoa que está se sentindo injuriada, que está se sentindo desrespeitada, falar assim, mas você tem que compreender o fulano. Nossa, você quase apanha, nós não queremos compreender. E quando pedem a nossa ajuda, muitas vezes o que a gente fala? Ah, ainda não consigo, eu não posso, não estou em condições ainda, eu preciso de aprender mais. E nós estamos esperando um modelo de perfeição que não vai acontecer. Quando é que a gente melhora? É na prática. Quando é que um aluno de medicina se torna verdadeiramente médico? Na prática. Se for um médico que só lê e não vai para o pronto-socorro, não enfrenta os atendimentos e tudo mais, não vai conseguir clinicar, operar, diagnosticar, né? Então, o exemplo é importante. Como é que eu quero que meu filho não brigue com o coleguinha se eu sou de mal dos meus irmãos? Né? Então, eu estou dando exemplo de filhos, mas para a gente repensar. Porque muitas vezes nós exigimos da humanidade e achamos que nós estamos num mundo muito ruim. E, na verdade, tem pessoas muito ignorantes. O que essas pessoas ignorantes fazem? Né? Elas não executam nada com amor. Outro dia eu estava andando na avenida aqui da cidade e pela janela do carro jogaram uma garrafinha d'água. Pá, bateu no meu para-brisa. Levei o maior susto da paróquia. Sim, gente, a pessoa dentro do carro não levou a garrafinha até, né? Aí eu pensei, meu Deus, o que eu faço? A hora que começou a me dar uma raiva, né, devido ao susto, eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou tentar me educar. Vou fazer uma prece, vou sair dessa vibração, vou entender assim que ainda bem que não aconteceu nada, que não quebrou nada, né? Porque eu falei, se eu for me igualar a essa vibração, não dá. E aí eu comecei a pensar, né? Que triste se tivesse uma criança no carro vendo um exemplo desse. Né? Só que outras vezes tem alguém me observando. E eu posso fazer coisas que eu não me dou conta que são erradas. Então, eu também preciso estar aberta a um processo de aprendizado. Já notaram que agora cada edifício tem uma forma de entrar? Um você coloca o dedo, o outro você digita o CPF, o outro você coloca o rosto, o outro você digita RG. Cada entrada é diferente. E o que a gente tem que fazer? Aprender e entrar. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente reclama, ah, não, para que isso? Nossa, mas vai tirar foto? Então, não. A gente precisa de aprender. É o novo chegando na nossa vida. Né? Depois que a gente acostuma, a gente acha legal, a gente acha que é uma segurança boa, tal, mas tudo que é novo tem muita resistência. E às vezes a gente resiste a dar o primeiro passo.
a perdoar, né? Então, teve um bate-boca com um amigo. Ah, não vou fazer isso não, senão ele vai achar que ele está certo. Não, dê o primeiro passo, né? Converse sobre o que aconteceu, peça desculpas, né? Reavalie seu ponto de vista. E isso é treino, né? Nós precisamos de treinar isso. Quantas vezes a gente está numa feira, dá uma trombada, né, com a pessoa, pá, ombro com ombro. E a gente, desculpa, a pessoa olha para a gente com cara feia e sai xingando. Não sei se foi eu que bati, a pessoa que bateu, mas assim, é tão bom quando a gente está distraído, alguém dá uma topada com a gente assim, pede desculpa, a gente sorri e fala nada, desculpa não, tá tudo bem. Pronto, acabou ali. Agora, se eu não me esqueço, se eu não finalizo aquele ciclo, fica entreaberto, fica mal terminado. E aí vem aquele desconforto do mal terminado, né? A palavra que eu não disse, o perdão que eu não dei, o telefonema que eu não dei, a visita que eu não fiz, e de repente o outro partiu. De repente o outro foi habitar um plano espiritual, né? De repente eu fico enrolando para dar uma doação de cobertor e passa a campanha, né? Então, esse primeiro passo é muito interessante, porque hoje eu sou quem está dando o primeiro passo. Mas podem ter dias que o primeiro passo de alguém vai me ajudar muito, né? Isso é interessante. E aí Emmanuel fala uma frase muito bacana. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. Jesus fez o bem sem se preocupar com as considerações, se achavam que ele estava certo ou errado. Jesus aliviou dores sem pagamento. Ele curou sem nada receber. Jesus acendeu a esperança, né? E Jesus perdoou aqueles que o injuriaram, que o apedrejaram e que o colocaram na cruz. Jesus não esperou retratação. Ele seguiu livre, porque ele tinha uma consciência tranquila do amor vivenciado por ele em todos os instantes da vida dele, né? Então, quando nós lembrarmos dessa fala de Jesus, façamos ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse, lembremos do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque é muito importante a gente ter essa noção de qual necessidade que eu tenho ao sentir uma dor. É o alívio. Uma doença é a cura. Uma solidão é um diálogo, uma visita, uma conversa. Um desespero é uma escuta. Então, sempre que nós estivermos assim, nós teremos necessidade do outro chegar e nos fortalecer para que a gente saia deste padrão. E muitas vezes nós não somos bússola de ninguém, porque a bússola que existiu aqui foi Jesus. Mas, porque nós erramos e acertamos, mas nós podemos ser bons exemplos diante de situações que acontecem, né? Então, quando eu estou dirigindo, não xingar o motorista, porque as pessoas podem estar escutando, né? Às vezes, quando eu estou lidando com uma pessoa ignorante, que não está entendendo o que eu estou falando, o melhor, muitas vezes, é tentar exemplificar de uma forma que aquela linguagem seja compreendida.
é tentar me colocar no lugar do outro. Todos nós, até o meu malvado favorito, como o desenho, né? Que era um poço de malvadeza, que odiava o mundo, as pessoas, foi dobrado pelo amor das menininhas órfãs que chegaram ali trazendo amor ao coração dele. E ele foi ficando cada vez mais amolecido pelo amor. Muitas são as histórias que acontecem assim que a gente vê. Muitos são os filmes, muitos são os exemplos que nós temos, não apenas no meio espírita, no meio religioso, mas de pessoas que conseguiram vencer o próprio orgulho, a vaidade, o egoísmo e se deixaram ser conduzidos pelo amor. Então, diante de qualquer situação que nós possamos estar com Jesus na nossa mente, como nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, o farol das nossas vidas. Se diante de uma situação eu não souber o que fazer, eu pense, no meu lugar, o que Jesus faria? Não haverá erros. Porque nós escolheremos sempre o melhor. E o melhor para nós nem sempre é o mais fácil. E a coragem maior não é aquele que bate. Tem que ser muito corajoso para não revidar. E Emmanuel fala aqui: estejamos certos de que a regra áurea, que é fazer aos outros aquilo que gostaria que vos fizesse, ela só terá valor se nós lhe dermos a aplicação necessária. Tudo bem que eu possa não conseguir dar em todos os momentos do dia, todos os dias, todos os momentos da minha vida, não. Mas eu preciso me esforçar para que ela possa ser validada. Quando é que uma coisa é validada? Quando tem um uso, né? Então, uma geladeira está lá na exposição, eu vou saber se ela funciona ou não na hora que eu ligar, esperar para ver se ela vai gelar os alimentos ou não. Um ventilador, a mesma coisa, um computador, a mesma coisa. Um livro, a mesma coisa. Às vezes eu compro, acho a capa bonita, vou saber se o livro é bom depois de ler. Né? Então, nós somos trabalhadores do Cristo e precisamos estar unidos para colocarmos em ação a nossa disponibilidade, a nossa vontade, além da vontade, é o esforço de fazermos de nós exemplos daqueles que realmente acreditam, seguem e vivenciam os ensinamentos de Jesus na vida. Não é fácil, mas nós vamos conseguir. E sabe o que vai ser legal? Eu, você, todos nós nos esforçarmos e sairmos dessa vida bem melhores, como espíritos imortais, do que quando chegamos aqui. E Emmanuel termina dizendo: querer o bem é impulso de todos, ou seja, todos nós instintivamente procuramos o bem e a felicidade, né? Mas na prática do Estatuto Sublime, é forçoso que sejamos nós quem se adiante a fazê-lo, o primeiro passo. Então, é sublime, é maravilhoso, é fantástico, mas só será validado se formos nós, aqueles que nos dizemos cristãos e que seguimos a Jesus, a darmos o primeiro passo. O primeiro passo da conversa com uma pessoa difícil que a gente não queria mais falar, o primeiro passo com o marido ou com a esposa que está complicado conversar,
o primeiro passo para ter uma conversa séria, colocar os limites no filho e também escutar o que esse filho tem a dizer, né? O primeiro passo para fazer o bem, a caridade, todo tipo de caridade, da visita no hospital, do diálogo difícil, da conversação edificante, da leitura nobre, da ida ao templo, seja centro, seja uma igreja, para que nós possamos, ali, naquele hospital espiritual, unirmos as nossas forças e ajudarmos Jesus, que está governando este planeta, este mundo Terra, desde que foi criado. Isso é ser cristão. Sejamos cristãos. Em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as vidas, dentro da nossa imortalidade. Esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje. E eu vou convidá-los para fechar os olhos, respirar profundamente, sentindo essa luz, essa paz, essa calma que acalenta o nosso coração, todo o nosso ser recebendo esse amparo espiritual. Jesus querido, obrigada por estar conosco sempre, por nos ensinar a todo momento a sermos melhores, a sermos capazes de amarmos para sermos amados. Obrigada, Deus Pai, pela vida, pelas oportunidades das muitas vidas vividas por esta vida. Abençoe, Pai querido, todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estão no orbe terrestre, dando a cada um de nós, irmãos em humanidade, a luz necessária para enfrentarmos as dificuldades, os medos, as angústias, e que essa luz nos envolva e nos permita ficarmos mais fortalecidos, a fim de conseguir darmos o primeiro passo, digo, em prol da nossa evolução espiritual, em prol de exemplificar o modelo de amar ao próximo como a nós mesmos. E que possamos deixar gravados na nossa alma essa regra áurea. Façamos aos outros aquilo que desejarmos que os outros nos façam. Sigamos evoluindo, aprendendo e desejando sermos cada vez mais íntegros, iluminados, amorosos e felizes. Com esta prece, nós finalizamos o nosso estudo e oração da noite de hoje, dizendo que assim seja. Obrigada, amigos, obrigada, amigas que estiveram aqui conosco no estudo oração, aqueles que vão assistir depois. Muito obrigada por estarmos juntos nestes momentos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, nos fortaleça e que a nossa semana seja abençoada. Até quarta, às 20 horas, se Deus quiser, e Ele há de querer.